Olá, meu irmão, minha irmã, aqui é o Adri da Igreja Mitec. É um prazer levar a palavra para vocês dessa semana. Que Deus cuide de cada um dentro do seu lar, Deus cuide de nós, dos nossos filhos. Deus abençoe os nossos dias. E hoje eu quero falar guerreando com o Senhor. A diferença que é você estar com o Senhor nas guerras que a gente trava. Ok? Vamos lá? Primeiro, Juízes 7, 1. Então Jerubal, que é o Gideão, se levantou na madrugada e todo o povo com ele havia e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que tinham arraial 2 medianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar aos medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão não livrou. O que ele queria dizer, irmãos? Que na verdade ele tinha muitos homens, poucos eram capazes, mas ele queria provar para o povo que aquela guerra pertencia e era ganha pelo Senhor e pelos quem o servia. Ok? Vamos lá? Vamos continuar? Outra coisa, quem era Jerubal? Gideão era um homem de 30 anos, escolhido do Senhor e informado pelo anjo do Senhor de sua tarefa. Juiz, um exemplo de homem cheio de fé e Espírito Santo. Filho de Joás, do clã Abiezer, e pertencia ao tribo de Manassés. Ele alegava ser o menor de sua família, como também era, e pertencia ao clã menos importante de sua tribo. Mesmo sem experiências de guerra, foi à luta e seguiu os mandamentos do Senhor. Então ele era muito simples. Ele não era um especialista em guerras para ser escolhido, mas era um servo do Senhor. 3. Agora, pois, apregoava os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22 mil e 10 mil ficaram. Nesse momento, nós tínhamos apenas 10 mil daqueles homens, né? Eram 32 mil, já ficou 10 mil. E disse o Senhor a Gideão: ainda há um povo fazendo descer as águas, e ali eu provarei, e será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Nesse momento, tínhamos os 10 mil e ainda iriam ser separados mais. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas, como uma língua, como lambe o cão, esse porás à parte. Como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. O que ele quer dizer com isso? Aquele que se abaixa desta forma, dessas duas formas, não está preparado para ir para a guerra. E nós temos que estar preparados. Eu acredito que eu estou preparado, porque eu sirvo a um Deus maior. E eu acredito que você também está preparado. Vamos lá. A separação dos homens para a guerra. Tiraram o medroso, tiraram o tímido, o que lamber as águas, o que se abaixar de joelhos. 6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor: com esses 300 homens que lamber as águas vos livrarei, e darei os midianitas da tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Isso fez com que aquele pequeno exército fosse único, tivesse unidade e tivesse um corpo, uma mente e um espírito. Amém? E o povo tomou a sua mão, a provisão, as suas buzinas e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um a sua tenda. Porém, os 300 homens reteve. Estava o arraial dos medianitas embaixo no vale. Imagina uma montanha e todos eles lá embaixo. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e descei ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Já estava prometido, irmãos. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, que é o servo. É
ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então, desceu ele com o seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os medianitas e os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro o sonho e dizia: eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas e chegava até a tenda, e a feriu e caiu. E transformou de cima para baixo e ficou caída. 14. E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita? Deus tem dado na sua mão aos medianitas e todo esse arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas às nossas mãos. Então ele creu. Quando você crê na ordem do Senhor, é o momento certo de você se entregar a Ele. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será como eu fizer, assim fareis vós. Tocando em buzina, eu e todos comigo estiverem, então também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão aos 100 homens que estava com ele, que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite. Haviam sido de poucos trocadas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Vocês imaginam que eles estavam com uma tocha, uma trombeta e os cântaros quebrados, ali com óleo, com azeite. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas. 300 homens tocaram as buzinas. E quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas tochas acesas, nas suas mãos direitas as buzinas, para tocarem e chamarem: espada do Senhor e do Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e, gritando, fugiu. Irmãos, eram 32.000, virou 300. E eles não precisaram guerrear nada. Só a demonstração da força do Senhor, da força de Deus nas nossas vidas. A só atitude de fé deles ganhar a guerra. Libertou o povo da pressão dos medianitas com apenas 300 homens escolhidos. Olha que coisa incrível. Como nós temos que confiar no Senhor e ver que o Senhor está conosco em todo instante. Rapidamente, eu queria só que você participasse de uma outra guerra, só para você entender. 2 Crônicas 1. E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros 2 amonitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Palavra do Senhor, a batalha é dele. Nesta batalha não tereis que pelejar, pois vais ficar parados e vede a salvação do Senhor para conosco, ó Judá. 17. E Jerusalém, não temais, nem vós assusteis, amanhã saides ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus irmãos, a guerra foi tão maravilhosa, a batalha foi tão maravilhosa naquele momento, que esse povo foi até a região onde o Senhor indicou, apenas para olhar eles se guerrearem e eles se matarem. E foi a maior, depois de todos mortos, foi a maior presente de Deus, com todas as riquezas que aquele povo trazia consigo, ficou para aquele outro povo. Olha que coisa. Então eles foram para a guerra para não guerrear.
Tem várias passagens na Bíblia exatamente falando isso. E é isso que você tem que fazer. Uma das coisas que nessa guerra teve é que na frente da batalha, na frente dos soldados, cantavam, louvavam ao Senhor em demonstração de Deus à frente de tudo. Imagina, a primeira coisa que a gente faz numa batalha é ficar em silêncio. Mas não, eles cantaram para o Senhor, eles louvavam o mais alto possível, e mesmo assim o fim deles foi trágico, porque quem ia guerrear contra o povo de Deus estava morto, como eu também acredito nos dias de hoje. Meu irmão, minha irmã, eu quero orar por você rapidinho, para que você entenda essa palavra. Amém? Vamos lá? Senhor Pai Todo-Poderoso, estamos aqui no nosso lar, Senhor. Estamos aqui na nossa casa, talvez no nosso trabalho, mas estamos confinados, porque não podemos estar junto entre os irmãos, entre as nossas famílias, entre os nossos amigos. Pedimos ao Senhor que essa palavra de hoje toque no coração de cada um, para ele entender, Senhor, que é uma guerra, mas é uma guerra que já está vencida pelo povo de Deus. É só isso que devemos ter entendimento, Senhor, que a nossa vida pertence a Ti. Em nome do Senhor Jesus, eu lhe peço, Senhor, abençoa o nosso trabalho, abençoa a nossa vida, não nos falte nada, abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoe o nosso líder, o apóstolo Edgar, que tem sofrido também muito por estar longe dos irmãos. É um momento que ninguém sabe o que fazer, Senhor, mas o Senhor sabe que o Senhor tem protegido a cada dia a nossa casa. Irmãos, que Deus abençoe. Amém. Que essa palavra entre dentro do seu coração e que você seja cada dia mais abençoado. Amém. Glória a Deus.